Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do 8º ano. O assunto será o reinado de Dom Pedro I, uma cidadania limitada, tá? Vamos trabalhar hoje todo o processo de reinado de Dom Pedro I, depois do dia do fico, onde ele disse: eu não vou para Portugal e fico aqui no Brasil para reinar, tá bom? O conteúdo ele vai se encontrar na página de número 156 a 166 do nosso livro, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos ler esse pequeno trecho do hino de 12 de julho, que é o hino oficial do estado da Bahia. Diz assim: nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que o no primeiro. É sinal de que nesse dia, até o sol é brasileiro. Nunca mais nepotismo. Regerá nossa ação. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Salve, ó, rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá, nossa pátria hoje livre, dois tiranos não será. Esse trecho do hino, ele é marcante porque ele retrata basicamente todo o processo do primeiro reinado. Porque o que acontece no primeiro reinado, nós vamos ver, é uma série de rebeliões, é uma série de lutas pela independência, é uma série de autoritarismo por parte do imperador de Dom Pedro I, é uma série de acontecimentos que vão demonstrar como a sociedade ela fica descontente com aquele que lá no dia do fico fez a sociedade ficar contente. É uma série de acontecimentos históricos que vão acabar levando à retirada, ou o termo mais que nós utilizamos na história, a abdicação, levar Dom Pedro a abdicar do trono, a retirar-se do Brasil e deixar o seu filho no final para reinar, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ver primeiro a aclamação de Dom Pedro I, quando ele foi eleito e tudo mais. Ele foi aclamado pelo povo com grandes lauréis, festas, alegrias, porque ele ficou no Brasil. Então, com isso, nós vamos ver que na época a independência do Brasil ele não era aceita por todos, ou nem todo mundo, ou todo o país aceitava ou queria independência. Mas várias províncias brasileiras, elas lutam pelo processo de independência. Dentre elas, Bahia, Piauí, Grão-Pará, Ceará, Maranhão e a também província de Platina, tá bom? O povo, ele acaba pegando em armas também para combater, para lutar, para guerrear pela independência da nação. Vamos ver primeiro, a Bahia, ela vai ser a primeira nação a tentar conseguir um processo de independência. Assim, primeiro grupo, primeira região, no período de Dom Pedro, a tentar combater os guardiões, ou seja, aqueles batalhões portugueses que existiam. E consegue, na Batalha do Pirajara, que vai ocorrer em 2 de julho de 1823. Essa batalha vai ser caracterizada justamente pela expulsão dos portugueses ou das tropas portuguesas da região da Bahia. Nós vamos também ter no Piauí a Batalha de Jenipapo. Essa batalha que vai ser motivada, que vai ser causada também pelo interesse em retirar os portugueses de lá, para caracterizarmos dessa forma a formação de uma nação formada, criada por pessoas daqui. Então, com isso, a Câmara da Paraíba, ela vai ser o quê? Ela vai iniciar um processo de mudanças estruturais naquela região. E ela vai fazer o quê? Ela vai conclamar a independência, por mais que dure pouco tempo, porque vai haver uma reviravolta onde Dom Pedro ele também vai esquivar-se e vai levar as tropas portuguesas para poder retomar essa cidade. No Ceará,
as forças populares comandadas também pelo sertanejo José Pereira Figueiredo, ela vai ser a tentativa de tomarem Fortaleza e formarem o que nós chamamos de governo favorável, ou governo independente. E isso vai fazer e vai causar um conflito entre portugueses e brasileiros, tá bom? No Pará, as populações que lutavam pela independência, elas acabam invadindo o palácio do governador também. E isso vai fazer com que as autoridades nomeadas por Dom Pedro opusessem e lutassem contra os paraenses e reprimir eles. E todos esses movimentos que lutavam pela independência, quer seja na Bahia, Ceará, Grão-Pará, no Piauí, quer seja em qualquer local, foram reprimidos por Dom Pedro com muita violência, tá bom? Com isso, nós vamos ver que em vários locais o processo de independência ele teve um custo muito alto. Primeiro, nós temos 3 grandes aliados ou 3 participações de grupos com interesses na independência do Brasil. Primeiro, os Estados Unidos, que era governado por Monroe, o seu presidente, e ele tinha uma doutrina que foi criada e que começou a se espalhar por toda a região da América, justamente a doutrina Monroe. Essa doutrina, ela pregava que a América deveria ser para os americanos. O que é a América para os americanos? A América para os americanos era justamente a não dependência da Europa. Os americanos tinham a capacidade de produzir, a capacidade de criar, a capacidade de investir, a capacidade econômica de comércio. A América tinha todo o poder para ser independente. Não necessitava da Europa, da Ásia ou de outra região. Ela tinha que exportar seus produtos e não trazer de fora os produtos. Então, o interesse norte-americano ou dos Estados Unidos na independência do Brasil está justamente na formação e execução dessa doutrina. Outro interessado no processo de independência brasileira era justamente Portugal. Portugal não queria perder, sobretudo, a necessidade de uma colônia, não queria perder as riquezas de suas colônias. Então, Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil no ano de 1825. E essa independência só vai ser reconhecida através de pagamento. O Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas aos portugueses. E essa moeda e esse valor, sequer a metade chegou aos portugueses, porque ficou no caminho com os ingleses. Os ingleses, eles tinham, os portugueses, na verdade, tinham uma dívida com os ingleses. E quando houve esse acordo de independência que o Brasil deveria pagar, os ingleses acabaram recebendo esse dinheiro como parte do pagamento da dívida portuguesa, ok? Outra, a própria Inglaterra também tinha interesse no processo de independência brasileiro, que vai ser reconhecida justamente no ano de 1827, através de algumas cláusulas, exigências que a Inglaterra fez ao Brasil. Primeira, a renovação do Tratado de Comércio e Navegação. Lembra que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre esse tratado? Esse tratado deixava apenas, ou seja, cobrava apenas 15% de tributos aos ingleses. Então, o menor tributo era pago aos ingleses. Imagine só, durante 15 longos anos, esse tributo baixo continuaria sendo pago. O segundo processo, ou a segunda cláusula também para poder fazer essa renovação,
seria o quê? A extinção do tráfico negreiro, ou seja, o comércio de escravos com os ingleses, para o comércio de escravos do Brasil deveria ser cessado durante 3 anos. Causaria um problema muito grande, já que a mão de obra trabalhadora aqui era escrava negra. Então isso faria com que a demanda de produção do Brasil caísse. E o que aconteceria? Os ingleses teriam um campo enorme para vender seus produtos. Então, essas 3 nações vão ter interesse direto na independência do Brasil, tá bom? Nós vamos ver aqui no quadro uma imagem que vai retratar o reconhecimento do Império Brasileiro, tá bom? Então, com isso, se há uma independência, necessita-se também de uma Constituição, ou seja, de algo que vai reger a nação. Com isso, o Brasil ele vai dar início ao processo de Constituição no ano de 1823. Há a formação de uma Assembleia dos Deputados, ou seja, uma Assembleia Constituinte, aonde vai se discutir as regras, tipos de governos, como seria feita essa Constituição. Ela se reúne no Rio de Janeiro para elaborar esse projeto constituinte ou de Constituição brasileira. E numa das noites de maio, ocorre o que nós chamamos da Noite da Agonia, que foi o quê? Essa Noite da Agonia foi justamente quando os deputados começam a elaborar e discutir. Todavia, na manhã, Dom Pedro I, ao ver que seu poder seria limitado e não concordar com muitas das coisas que estavam sendo elaboradas na Constituição, porque limitaria o seu poder, ele entra na Assembleia Constituinte na manhã e ele faz o quê? Ele depõe todo mundo, ele retira todo mundo do poder. E os 2 principais redatores da Constituição, eles são presos e são exilados, expulsos do Brasil. Os 2 principais redatores são José Bonifácio e Antônio Carlos, que é irmão de José Bonifácio, tá bom? Então nós vamos ver aqui nesse quadro justamente a pintura que é o fechamento da Assembleia, quando Dom Pedro manda suas tropas para fechar aquela Assembleia Constituinte e retirar o processo que estava sendo construído de uma Constituição, tá bom? Então nós vamos ter a Constituição do Império formada posteriormente ao fechamento da Assembleia, aonde Dom Pedro ele vai promulgar e ortogar uma Constituição no dia 25 de março de 1824, aonde essa Constituição foram escolhidas 10 pessoas para fazerem o quê? Para fazerem a elaboração de uma Constituição que fosse favorável ao imperador. Então, nessa Constituição que foi promulgada no dia 25 de março, ela vai estabelecer a forma de governo da seguinte maneira: criando 4 poderes e uma monarquia hereditária, ou seja, o imperador morre, seu filho assume. Então, com isso, os 4 poderes que vão ser criados são executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, ok? Nós vamos ver aqui o quadro de como funcionava essa Constituição. Nós vamos ver como ela era regida. Lembrando, toda ela era controlada pelo poder do
sendo cada vez mais motivado, a população acabava sendo cada vez mais motivada a ir contra os interesses de Dom Pedro. Então, com isso, Dom Pedro começa a ser acusado por diversos jornais, por exemplo, pelo Sentinela da Liberdade, que vai ser liderado por Cipriano Barata, ou até mesmo pelo outro jornal que é do Frei Caneca, que ele vai lutar também e vai reger, vai dizer palavras contra o estilo de governo, o autoritarismo de Dom Pedro, as questões que Dom Pedro acabava fazendo, como a falência do Banco do Brasil e seu governo, ou a falta de responsabilidade na administração que ele tinha. Então, Frei Caneca ele vai dizer o seguinte: o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. Então, tudo o que acontecia com o Brasil era responsabilidade de Dom Pedro. A questão dos mais pobres terem mais necessidades ainda, a questão da falta de recursos para muitos locais no Brasil. Então, isso tudo era a imprensa atacava o imperador, ok? Então, com isso, em Dom Pedro ele vai receber uma forte rebelião. A província de Pernambuco vai acabar descontente com todo o processo que haveria acontecido, que estava acontecendo com o Brasil. Então, a Confederação do Equador foi o quê? Os pernambucanos eles reagem brutalmente às questões que estão acontecendo, eles tentam promover a sua independência e eles rompem com o Império e formam uma república no dia 2 de julho de 1824, justamente depois da Constituição promulgada e outorgada pelo então imperador. Então, a jovem república ela acaba sendo apoiada por diversos outros grupos, como alagoanos, da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E essa independência, primeira república independente no Brasil, recebe o nome de Confederação do Equador. Por mais que ela não tenha durado muito tempo, mas ela acaba sendo responsável de motivar dentro do coração daqueles que participavam, principalmente da nação brasileira, de motivação para o processo republicano, ok? Nós vamos ver aqui o mapa que caracteriza a Confederação do Equador, os movimentos das tropas revolucionárias nas linhas vermelhas, as tropas imperiais, que são as linhas azuis, e nós vamos ver como se deu as guerras e a vitória, aonde o Império sai vitorioso dessa grande rebelião, dessa grande confederação, ok? Então, cada vez mais, Dom Pedro ele vai se tornando impopular. A repressão à Confederação do Equador, de forma violenta, de forma agravante, fez com que a população se revoltasse mais ainda com ele. Mais ainda, o seu governo ficou impopular. Dom Pedro ainda mais vai ficando impopular, como eu falei para vocês, com a falência do Banco do Brasil. Então isso acaba agravando as suas estadias como imperador, tá bom? Com isso, ocorre um outro fator, que além das questões econômicas, Dom Pedro também perde uma parte do Brasil, a parte que hoje é o Equador, o Uruguai na verdade. A parte que hoje é o Uruguai pertencia ao Brasil. Todavia, ocorre a questão da Crispatina, a rebelião da Crispatina, ou a revolta, ou a guerra da Crispatina, ela ocorre justamente quando indígenas e espanhóis lutam pela sua independência. E Portugal não tinha força, ou seja, o Império Brasileiro não tinha força para lutar contra e acaba perdendo essa região que hoje é o Uruguai. E essa região acusa a sua independência e o Brasil tem que deixar que essa região pertença a outro grupo. Então isso é um outro agravante para a situação de descontentamento populacional com o governo de Dom Pedro I. Então, com isso, no ano de 1826, ocorre a morte de Dom João VI. Com a morte de Dom João VI, o trono fica vazio. Herdeiro legítimo para ir ao trono, para subir ao trono, seria Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I começa a ficar entre dois caminhos. E ele acaba não indo a Portugal para assumir, e ele deixa a sua irmã, ou seja, melhor, a sua filha,
Maria da Glória a assumir, mas seu irmão Dom Miguel, ele não aceita de modo algum a presença da sua irmã e restitui o trono e usurpa o trono, ou seja, toma o trono e acaba tendo para si o reinado de Portugal. Então, com isso, a sua sobrinha não é, ou seja, a sobrinha de Dom Miguel, ela acaba perdendo o trono para seu tio. Nós vamos ver aqui a disputa, uma imagem, uma gravura que mostra a disputa dos dois, tanto Dom Miguel como Dom Pedro, pelo trono de Portugal. E isso acaba ainda mais prejudicando o processo de independência do Brasil. Por quê? Porque a população acreditava que Dom Pedro ainda tinha vontade de ir para Portugal. Não é à toa que ele recebe críticas de todo mundo, as críticas ao seu governo e a circulação na imprensa contra seu governo aumenta. Com isso, ele faz algumas visitas a algumas províncias e no ano de 1830, quando ele chega em São Paulo, acontece um grande movimento que são as chamadas Noites das Garrafadas, que ocorrem entre o dia 12 a 15 de março de 1831, que são as noites de conflito entre portugueses e brasileiros, que lutam pela estadia ou não do seu imperador. Então, com o objetivo de recuperar o prestígio, Dom Pedro faz alguns movimentos. Dentre ele, destitui todos os ministros que são portugueses e coloca ministros brasileiros. Só que a opressão e a negação a seu governo continua crescendo. Então, a outra tentativa que ele faz, ele retira os seus ministros brasileiros e coloca os ministros da sua confiança, seus amigos portugueses. E com isso, ele é pressionado e no dia 7 de abril de 1831, ele pede a abdicação. Ele pede para ser deposto e ele volta a Portugal e deixa seu filho Pedro de Alcântara para assumir o reinado de Portugal. Só que Pedro de Alcântara ele tem apenas 5 anos, então o Brasil ele passa a ser regido por regentes. O período de governo dos regentes, ele é liderado pelos regentes. Então, assim se finda o processo do primeiro reinado brasileiro. Então, nós temos aqui a retirada de Dom Pedro I, a representação da sua saída. E nós vamos deixar para a aula de hoje um exercício que se encontra na página de números 167 e 170. Todas as questões. Nos vemos na próxima, tá bom? Tchau, tchau!